Eu achava que já tinha visto de tudo na estrada. Trabalhei anos como caminhoneiro antes de mudar de vida. Dirigi por estados que a maioria das pessoas nem sabe apontar no mapa. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquela noite no interior de Goiás. Era para ser só uma visita rápida a um cliente antigo, mas a volta foi o que ficou gravado para sempre. Tinha chovido o dia inteiro. Quando peguei a estrada de volta, já era noite fechada. Céu sem estrelas, sem lua, só o som do motor e o asfalto molhado. A rodovia estava vazia, e quanto mais eu avançava, mais a vegetação ao redor ficava fechada. O tipo de trecho onde o sinal do celular morre, os postes de luz somem e o breu começa a mexer com a cabeça. Eu sempre mantinha a calma. Mas algo ali estava errado. Mais ou menos meia hora depois, passei por uma ponte pequena, sem sinalização. Notei um homem parado do lado direito, quase no escuro. Estava de costas. Parecia esperar por alguém. Só que quando os faróis iluminaram ele, percebi que não fazia sentido. Não havia onde esperar. Só mato, água barrenta e isolamento. Pensei em parar e oferecer ajuda, mas meu corpo simplesmente ignorou a ideia. Assim que passei por ele, olhei pelo retrovisor. Estava vazio, ninguém ali, nenhuma alma. Diminui a velocidade, olhei ao redor, nada, nem sombra, nem movimento. A estrada estava completamente silenciosa, como se todo o som tivesse sido engolido junto com a imagem daquele homem. Por mais estranho que fosse, segui viagem. Achei que meus olhos podiam ter me enganado. Eu queria acreditar nisso. Uns 10 minutos depois, lá estava ele de novo, parado, no mesmo canto da estrada. Mesma postura, mesma distância da pista. Só que agora ele estava mais perto da minha faixa. A luz dos faróis bateu no rosto dele dessa vez, mas não tinha rosto. Tinha só pele lisa, como um pano esticado sobre ossos. Não havia nariz, nem olhos, nem boca. E ele virou o corpo levemente, como se me encarasse mesmo assim. Meu estômago revirou. O tipo de enjoo que não vem da estrada, nem da comida, mas da certeza de que tem alguma coisa fora do lugar. Eu não parei, só acelerei. E dessa vez, não olhei pelo retrovisor. Segui em frente com os olhos grudados no asfalto, tentando convencer meu cérebro de que aquilo era impossível, que não tinha como ele ter aparecido 2 vezes, tão distantes uma da outra. A estrada parecia mais longa do que deveria. A quilometragem não batia com a memória. Eu dirigia há quase 1 hora, mas não via nenhum posto, nenhuma placa, nenhuma bifurcação. Só pista reta, mata fechada e aquele escuro que parecia se arrastar. Foi quando vi uma construção à frente, um posto de gasolina antigo, desses com letreiro caindo, luz fraca e um único carro estacionado de lado. Parei para respirar, esticar as pernas. A loja de conveniência estava aberta, mas vazia. Entrei e chamei, mas ninguém respondeu. A luz zumbia sobre a minha cabeça, piscando de forma irregular. Peguei uma garrafa d'água da prateleira, fui até o caixa e aí vi. No espelho convexo que ficava no alto atrás do balcão, lá estava ele, parado atrás de mim, imóvel, a pele do rosto ainda lisa, sem feições. Virei de supetão, pronto para reagir, mas não tinha ninguém ali. O corredor estava vazio, o chão limpo, nenhum sinal de presença. Quando olhei de novo para o espelho, ele também não estava mais lá, mas no canto da parede, atrás do balcão, havia um par de pegadas molhadas como se alguém tivesse saído do banheiro de botas. Só que não chovia há quase 1 hora, e eu não ouvi passos em nenhum momento. Saí dali correndo, entrei no carro e fui embora sem abastecer, sem pagar pela água, sem olhar para trás. O retrovisor agora estava coberto com uma flanela velha que achei no banco de trás. Eu não queria ver. Não queria confirmar se aquilo estava me seguindo. Mas o carro parecia mais pesado, como se tivesse alguém a mais ocupando o banco traseiro. Mesmo sem som, mesmo sem sombra, eu sentia o peso. Os pneus deslizaram por um trecho úmido da pista.
Eu segurava firme o volante, mas minhas mãos estavam suando tanto que mal sentia os dedos. A cada curva, o retrovisor balançava levemente e, mesmo coberto, parecia emitir uma presença. Como se algo ali dentro insistisse em ser visto. Passei a dirigir com a cabeça inclinada, evitando qualquer reflexo no para-brisa ou nos vidros laterais. Quando achei que já estava perto da cidade, vi uma estrada de terra cruzando a principal. Nunca tinha reparado nela, e pior, no meio da entrada havia uma placa de madeira com letras quase apagadas. Parei o carro, curioso e tenso. Desci com o farol alto iluminando o mato. A placa dizia: "Você já passou por aqui." E por baixo, como se tivesse sido entalhado a unha: "Volte antes que ele olhe de volta." Voltei para o carro tremendo. Liguei o motor e segui em frente, rezando para ver algum sinal de civilização. Mas quanto mais eu dirigia, mais o mundo parecia repetido. A mesma curva, a mesma ponte, o mesmo trecho com galhos tortos. Comecei a contar os minutos. 43 minutos depois, passei pelo mesmo posto. Mesmo carro estacionado. Mesmo letreiro quebrado. Era como se eu tivesse rodando em círculo. Dessa vez, não parei. Passei direto com os olhos fixos na estrada, ignorando tudo ao redor. Só que algo atravessou na frente do carro. Friei bruscamente. Era ele. De novo. Mas agora, mais perto do que nunca. Ele se aproximou do para-brisa. A pele do rosto pulsava, como se algo por dentro tentasse sair. Ele encostou as mãos no vidro. As pontas dos dedos deixavam marcas pretas, como carvão. Tentei engatar a ré, mas o motor morreu. Luzes piscavam, o rádio ligou sozinho e uma estática pesada encheu o carro. Mas por trás da estática, uma voz começou a surgir, fraca, distorcida, mas claramente a minha. A gravação repetia: "Ele é você, mas você não é ele ainda." E então, o vulto desapareceu diante dos meus olhos, como se nunca tivesse estado lá. Mas as marcas ficaram no vidro. Tentei ligar o carro de novo. Na terceira tentativa, o motor respondeu. As luzes voltaram, mas mais fracas. O farol iluminava a estrada como se a escuridão ali fosse mais densa do que o normal. Voltei a dirigir devagar, com a sensação clara de que estava dentro de um espaço que já não seguia mais as regras do mundo. Eu não sabia se ainda estava em Goiás. Não sabia nem se ainda era noite. Logo à frente vi luzes. Um tipo de pousada simples à beira da estrada. Parei sem pensar duas vezes. Toquei a campainha e uma mulher idosa me atendeu. Ela me olhou de cima a baixo, com olhos pequenos e fundos. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou: "Você viu ele, né?" Não era uma pergunta, era uma constatação. E então completou: "Entra, mas cobre os espelhos do quarto. Todos." O quarto era pequeno, úmido, mas silencioso. As janelas tinham cortinas grossas e todos os espelhos estavam cobertos com panos brancos. Deitei sem nem tomar banho. Só queria esquecer. Mas antes de fechar os olhos, ouvi passos lentos no corredor. E depois, um sussurro junto à porta. "Ele já te viu por dentro." Levantei de súbito. Abri a porta. Ninguém no corredor. Mas havia uma sombra, virando a esquina. Voltei para o quarto com o peito apertado. Liguei a luz do abajur. Quando olhei para o pano que cobria o espelho da cômoda, percebi que ele estava se movendo levemente, como se alguém respirasse atrás dele. Cheguei perto sem querer, só para ter certeza. O pano começou a se encharcar de umidade e no centro surgiu uma marca de mão, os dedos compridos demais, pressionando do lado de dentro do vidro. Na mesma hora, ouvi um barulho metálico vindo debaixo da cama. Abaixei devagar, tentando ver o que era. E ali, entre o escuro e a poeira, havia a mochila, a mesma da estrada, com o zíper aberto, e dentro dela vi meu crachá do antigo trabalho de caminhoneiro. Mas não fazia sentido. Eu nunca carreguei aquilo. E então percebi que atrás do crachá
tinha uma foto. Era eu, mas meu rosto não era mais o meu. Na foto, meus olhos eram fundos, pretos como carvão queimado. O sorriso era largo demais. E o mais estranho, o fundo da imagem era o mesmo quarto onde eu estava agora. Mesmo lençol, mesmo abajur, mesma parede manchada. Senti um gosto de ferrugem na boca. Larguei a mochila, fechei a porta com força e empurrei a cômoda na frente. Queria me proteger, mas sentia que já era tarde demais. Deitei com a respiração acelerada. O abajur piscava, e no instante entre uma piscada e outra, vi uma silhueta parada no canto do quarto, sem rosto, mas com o corpo igual ao meu, mesma altura, mesmo corte de cabelo, só que imóvel, parada, como se esperasse eu dormir. Fechei os olhos com força. Quando abri, ele tinha sumido, mas a cama afundava aos poucos, como se alguém se deitasse ao meu lado. Acordei com a luz do dia entrando pelas frestas da cortina. O espelho da cômoda estava descoberto, limpo. Fui até ele com as pernas bambas. Meu reflexo parecia normal, mas algo estava errado. Demorei a perceber. Ele não me acompanhava. Era sutil, mas ele piscava meio segundo depois. Virava o rosto atrasado, e quando encostei minha mão no espelho, ele sorriu. E eu não. Desci para ir embora. A mulher da pousada não estava. Tudo estava aberto, mas vazio. Peguei o carro e dirigi até finalmente ver placas, casas, movimento. Achei que tinha escapado. Mas naquela noite em casa, os espelhos começaram a embaçar sozinhos. E toda vez que passo por um, vejo minha imagem me observando, com olhos que não são mais meus, como se algo estivesse lá, preso ou me imitando. Decidi cobrir todos os espelhos de casa, mas de vez em quando algum pano aparece no chão. O vidro limpo, a imagem nítida e o reflexo sempre sorrindo antes de mim. Já não sei há quanto tempo isso começou. Só sei que toda vez que fecho os olhos, sinto o peso de outro corpo perto, esperando, se preparando, porque acho que ele não quer só me imitar, ele quer ficar e que eu desapareça no lugar dele. Na semana seguinte comecei a perder tempo. Acordava atrasado, sem lembrar de ter dormido. As roupas do dia anterior estavam lavadas, dobradas. A comida pronta na geladeira, mas eu morava sozinho. Comecei a desconfiar que ele já estava fazendo coisas por mim, que estava usando o tempo em que eu apagava, como se aos poucos ele estivesse me substituindo do lado de cá. Instalei câmeras dentro de casa, no quarto, na sala, até no banheiro, mas ao revisar as gravações só encontrava falhas. Horas inteiras sumiam, substituídas por uma imagem congelada do espelho da sala. Um frame único, repetido por minutos, até que, em um deles, o reflexo sorri e pisca. Mas eu, que estava de costas, nunca me virei. A gravação mostra isso com uma clareza impossível de ignorar. Tentei falar com um amigo, mostrar as gravações, pedir ajuda, mas antes mesmo de terminar, ele me interrompeu. Disse que eu parecia diferente, mais calmo, que até a voz estava mais suave. Ele me olhava como quem vê um estranho. Quando fui ao banheiro, vi que meu reflexo já não fazia movimentos diferentes. Agora ele me acompanhava perfeitamente, mas dentro eu sabia, já não era eu ali. Decidi fazer a única coisa que ainda parecia possível. Apaguei todas as luzes da casa, cobri os espelhos um por um. Depois sentei no escuro, em frente ao maior de todos, com um pano nas mãos. Esperei até sentir um leve arrepio na nuca. E quando puxei o pano, ele estava lá me olhando do lado de dentro. E dessa vez não imitou meu gesto. Só encostou a mão no vidro e sorriu. Eu não lembro mais do que aconteceu depois. Só sei que acordo todos os dias com o espelho descoberto, que minha imagem sorri quando eu não quero, e que às vezes acordo em lugares que não reconheço, com pessoas que me chamam por outro nome. Acho que, de alguma forma, eu cruzei, e ele ficou. Se você está ouvindo isso, tape todos os espelhos, antes que seja tarde demais para você também.
Eu fazia o mesmo trajeto toda semana. Era uma estrada vicinal entre duas cidades pequenas do interior de Minas. 37 quilômetros de curvas e pasto. Raramente via outro carro. Era quase sempre só eu, o motor e o som do mato. Mas naquele domingo, a paisagem parecia parada, não imóvel como uma fotografia. Era como se o tempo ao redor tivesse deixado de respirar. Eu notei primeiro nos pássaros. Sempre havia dezenas nos fios. Naquele dia, nenhum, nem voando nem pousado. O céu estava limpo, mas a luz parecia filtrada, como se eu estivesse dirigindo dentro de um vidro empoeirado. O trecho com eucaliptos se aproximava e ali sempre fazia sombra fresca. Mas quando passei, senti o ar quente, abafado, como se o sol estivesse mais perto que o normal. No quilômetro 12, tem uma árvore caída que já virou ponto de referência. Era ali que eu sempre reduzia a velocidade. Mas dessa vez, a árvore não estava. No lugar dela, havia uma casa, de alvenaria velha, telhado baixo e uma varanda com 2 cadeiras. Eu juro, nunca houve casa nenhuma ali. Parei o carro, desci devagar e ouvi um rádio tocando. Música antiga, chiada, e um cheiro de roupa guardada no ar. Entrei chamando por alguém. A porta estava encostada e tudo ali dentro parecia vivo e morto ao mesmo tempo. As paredes tinham quadros de família, mas os rostos estavam riscados. Em todos. Na cozinha, a torneira pingava. E no quarto do fundo, vi uma cama de casal com o lençol esticado, como se alguém ainda dormisse ali. Mas o que me fez recuar foi o espelho em cima da cômoda. Ele me mostrou parado, lá fora. Corri para o carro sem olhar para trás. Liguei o motor e dei a volta para sair dali. Mas a estrada, que era única, agora tinha uma bifurcação. Uma entrada de terra que eu nunca tinha visto antes. No instinto, peguei o caminho conhecido, mas tudo começou a se repetir. As mesmas árvores, as mesmas curvas, a mesma casa. Voltei para o mesmo lugar em menos de 7 minutos e o rádio ainda tocava. Dessa vez, a casa parecia diferente. As janelas estavam abertas e a cortina da sala balançava mesmo sem vento. Eu não queria descer, mas a porta se abriu sozinha. Lentamente, com um rangido longo, seco. Do lado de dentro, tudo estava exatamente como antes. Só que agora, as fotos nos quadros não estavam riscadas. Os rostos estavam visíveis e em todos eles eu aparecia ao fundo. Em uma das fotos, segurava a mão de uma mulher. Em outra, estava com uma criança no colo. Mas eu não conhecia ninguém ali. Saí da casa tremendo, tentando ignorar a sensação de que aquilo era um aviso. Entrei no carro e peguei a estrada no sentido contrário. Queria fugir. Só que a cada curva percebia que o céu não mudava, o sol não se movia. A temperatura era exatamente a mesma. Depois de dirigir por quase 1 hora, avistei um homem parado no acostamento. Alto, magro, de chapéu. Sinalizava com a mão. Parei, pensando em pedir ajuda. Mas quando ele se aproximou da janela, senti um arrepio subir pela espinha. Ele olhou direto nos meus olhos e disse: "Você não devia ter entrado na casa." E antes que eu respondesse, completou: "Ela só aparece para quem já ficou." Pisei no acelerador. Não olhei para trás, mas no retrovisor vi o homem parado, imóvel, com os olhos ainda fixos em mim. Voltei a repetir a estrada, quase dormindo, exausto. E quando finalmente vi a entrada da cidade, me permiti respirar. Mas algo estava errado. A placa de boas-vindas estava velha demais. E o letreiro dizia o nome da cidade como se fosse outro idioma, invertido, espelhado. Estacionei o carro no centro, tentando entender, mas ninguém me reconhecia. As pessoas falavam devagar, com sotaques carregados e olhares desconfiados. Entrei num bar, pedi uma água. O atendente olhou para mim e disse: "Você parece com ele." Perguntei com quem. Ele só sorriu e apontou o espelho da parede. Meu reflexo não acompanhava meu movimento. E então ele piscou primeiro. Saí do bar sem olhar de novo para o espelho.
Corri pelas ruas tentando achar algum marco, algum nome familiar. Mas tudo ali era levemente diferente. Os prédios tinham a mesma forma, mas as cores eram lavadas, como se o tempo tivesse passado diferente. E quanto mais eu andava, mais as pessoas me olhavam com aquela expressão, como se soubessem de algo, como se esperassem que eu lembrasse. Voltei ao carro decidido a ir embora, mas o GPS não carregava. Só mostrava uma estrada em branco, sem nome, sem direção. A cidade parecia cercada por campos que se repetiam, como um pano de fundo colado. Em certo momento, parei num posto. O frentista se aproximou e, antes de eu dizer qualquer coisa, falou: "Já esteve aqui antes, não já?" A pergunta me travou. Ele sorriu e apontou para o próprio reflexo no vidro do carro. O reflexo dele piscou diferente, sorriu diferente. Eu olhei para o meu também e entendi. Aquilo tudo não era um lugar, era uma versão, uma cópia, uma dobra do que já foi, distorcida, um reflexo do mundo real onde as regras não servem mais, onde quem entra pode até sair, mas nunca inteiro. Liguei o carro uma última vez e peguei a estrada, não para voltar, mas para tentar esquecer. Hoje moro num bairro afastado, onde quase não há espelhos. Virei alguém recluso. As pessoas dizem que mudei, que pareço outra pessoa. Eu sorrio, mas sempre me certifico de não olhar diretamente o reflexo de ninguém, porque às vezes, quando passo em frente a um vidro, vejo a casa no fundo, aquela casa que nunca devia ter estado ali, e me vejo parado na varanda, esperando alguém novo passar. Trabalhei como vigia noturno num galpão de carga por quase 3 anos. Nunca tive medo do escuro, mas sempre respeitei o silêncio da madrugada. Aquele lugar era isolado, rodeado por mata e trilhos abandonados. Toda noite eu fazia a ronda com lanterna e prancheta, conferindo os cadeados. Era monótono, até a noite em que encontrei a porta dos fundos aberta e um par de botas molhadas no chão. Não chovia fazia dias e ninguém deveria estar ali. Anotei o ocorrido e tranquei a porta de novo, achando que talvez fosse coisa da equipe do turno da tarde. Mas na noite seguinte, a mesma coisa. Porta aberta e as botas, agora secas, viradas em outra direção. Comecei a desconfiar que alguém morava ali escondido. Vasculhei o galpão inteiro. Nada. Mas desde então, passei a ouvir passos, mesmo quando estava sozinho. A terceira noite foi pior. Estava terminando a ronda quando ouvi o barulho de ferro arrastando. Achei que fosse algum trilho velho do lado de fora, mas o som vinha de dentro. Fui seguindo com a lanterna até encontrar uma das prateleiras maiores deslocada. Atrás dela, uma pequena escotilha no chão. Nunca tinha visto aquilo. Era metálica, antiga, trancada por fora e estava batendo por dentro. Chamei o gerente no dia seguinte. Ele riu, dizendo que aquilo fazia parte da fundação antiga, dos tempos em que o galpão era armazém de trem. Disse que era só o vento ou o bicho. Mas naquela noite, a escotilha estava aberta e uma marca de mão suja estava cravada no chão de concreto. Grande demais, longa demais. Continuei meu turno como se nada tivesse acontecido, mas não consegui mais dormir tranquilo. Na noite seguinte, levei comigo um spray de tinta vermelha e fiz um risco em volta da escotilha. Queria saber se alguém realmente saía dali. Durante a ronda, tudo parecia calmo, mas ao voltar para o ponto de vigilância, notei que o risco estava apagado em parte, como se algo tivesse passado por cima, arrastando. Fiquei olhando por alguns minutos e então ouvi o rádio crepitar sozinho. A frequência estava muda, mas tinha aquele chiado baixo. E então uma voz, fraca, arranhada, disse: "Você também vai descer." Joguei o rádio longe e corri para a entrada, mas ela estava trancada, não por fora, por dentro. E eu tinha deixado a chave comigo. Comecei a gritar, mesmo sabendo que ninguém ouviria naquela hora. E no silêncio que seguiu, ouvi os passos, arrastados, lentos, se aproximando.
Subi numa das plataformas de carga, tentando ganhar altura. Daquele ponto, vi a escotilha aberta. Mas não havia ninguém, apenas as marcas. Pegadas molhadas, grandes, indo em direção às caixas empilhadas. Então, uma delas caiu. E lá de dentro, algo saiu. Não corri. Travei. Meus olhos arderam e meu corpo congelou. Era como ver algo que não devia ser visto. Algo velho demais. Era alto, mas não parecia humano. Tinha braços longos demais e a pele parecia de papel molhado, com manchas escuras e costuras. Mas o pior era o rosto, ou a ausência dele. Havia algo cobrindo, uma espécie de lona costurada direto na cabeça, com um zíper enorme no lugar da boca. E mesmo assim, eu ouvia a respiração, um som úmido e pesado, como se estivesse cheirando o ar ao meu redor. Fiquei imóvel por minutos, sem piscar. A criatura parecia não me ver. Chegou a passar rente à plataforma onde eu estava agachado. Quando se afastou, corri até o banheiro e me tranquei lá dentro. Não havia tranca na porta, então empurrei uma lixeira de ferro contra ela. A luz do teto piscava e o som da respiração ainda ecoava, mas agora parecia que vinha de todos os lados. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o celular. Tentei ligar para o gerente, mas só dava fora de área. Quando abri o aplicativo da câmera para usar como lanterna, a tela mostrou algo que não estava lá. Um vulto, alto, parado atrás de mim. Virei com tudo e não havia ninguém. Mas a imagem continuava no visor. E o mais aterrorizante, o vulto parecia estar olhando direto para o espelho. Esperei o dia amanhecer dentro do banheiro. Quando finalmente saí, o galpão estava vazio. Escotilha fechada, nada fora do lugar. Só o rádio jogado no canto sussurrava abaixo. Você desceu. Pedi demissão naquele mesmo dia. Inventei uma desculpa qualquer e tentei esquecer. Por meses evitei pensar naquilo, mas o cheiro de mofo e ferro molhado às vezes voltava, do nada, no meio da rua. Semana passada, recebi uma encomenda sem remetente. Dentro, um rádio igual ao da segurança. Liguei por impulso e a primeira coisa que ouvi foi: volte para baixo. Desde então, sinto que tem algo me seguindo. Vejo reflexos fora de sincronia, portas que rangem sozinhas e sempre esse cheiro, como de algo que vive no fundo. Algo que me viu. Algo que, por algum motivo, ainda não terminou comigo. Resolvi voltar ao galpão, não pelo trabalho, mas pela sensação de que, se eu não encarasse aquilo, ele viria até mim de vez. O prédio estava abandonado, portões enferrujados, janelas quebradas. Entrei pela lateral e segui direto até a escotilha. Estava aberta, como se esperasse por mim. Desci os degraus lentamente, sentindo o ar mudar, umidade densa, cheiro de carne velha e ferrugem. O túnel era apertado, revestido de madeira podre. Meu celular perdeu sinal, mas a lanterna ainda funcionava. Continuei até encontrar um salão subterrâneo. Era uma espécie de depósito antigo, com objetos cobertos por panos embolorados. No centro, uma cadeira de rodas voltada para a parede, e ali, sentado, alguém, imóvel. Parecia um homem, mas estava com a mesma lona costurada sobre a cabeça. Não me aproximei, mas ele se virou sozinho, como se me sentisse. Um zíper se abriu devagar, onde deveria estar a boca, e dali saiu um som de choro. Mas não era humano, era mais grave, mais fundo. Comecei a recuar, o chão estalou, e vozes começaram a ecoar pelas paredes. Agora você sabe o caminho. Agora você abriu. Agora você pertence. Senti uma mão gelada segurar meu tornozelo. Consegui me soltar e corri até a escada, subindo de 4, tropeçando, quase sem ar. Quando cheguei ao galpão, o sol nascia, mas meu reflexo no vidro da porta ainda estava na escada, parado e sorrindo. Desde então, algo mudou. As luzes piscam quando chego. Os espelhos embaçam. E o rádio nunca mais se calou. Acho que mesmo tendo saído, uma parte de mim ainda ficou lá embaixo.
Meu pai era caseiro de um sítio afastado no interior do Espírito Santo. Cresci ali, entre mangueiras e galinhas soltas, até me mudar para a cidade. Mas quando ele ficou doente, voltei para ajudar. O sítio parecia parado no tempo, mas tinha algo diferente, mais quieto. E meu pai, mesmo deitado, parecia escutar coisas. À noite, ele murmurava nomes e sempre pedia para trancar a porta da casa com o cadeado antigo. Perguntei por que tanto medo. Ele desviava o olhar e dizia apenas: coisa que a gente não vê, mas sabe que está ali. Achei que fosse o delírio da febre. Até a noite em que ouvi alguém bater na porta dos fundos. Era tarde, quase 3 da manhã. Fui com lanterna e faca na mão, pensando que fosse bicho, mas a porta não mostrava sinal de arrombamento. Só pegadas descalças, de alguém muito alto. Na manhã seguinte, segui as marcas que iam até a cerca dos fundos. Lá, entre os cipós, encontrei algo, uma oferenda, um prato com carne crua e velas derretidas, e um cordão, que reconheci. Era da minha mãe, que tinha morrido há 5 anos. Levei o cordão até meu pai, e quando mostrei, ele chorou. Disse que eles estavam cobrando, mas não explicou o que era. Só pediu que eu fosse embora. Pensei em interná-lo, chamar ajuda, mas naquela noite a coisa voltou. Ouvi os passos no telhado. Depois a janela da cozinha se abriu com força. Corri até lá e juro que vi algo atravessar o mato. Não corria, deslizava e deixava atrás um rastro escuro, gosmento. Quando voltei para dentro, meu pai não estava mais na cama. Só o lençol embolado e a janela do quarto escancarada. Saí com a lanterna chamando por ele. Encontrei suas pegadas descalças indo em direção ao açude, e no meio do breu, o reflexo da água parecia se mover sozinho. Ao me aproximar, vi meu pai de joelhos conversando com a escuridão. Já trouxe o que faltava, ele dizia. Quando me viu, gritou para eu correr, mas algo ali se ergueu, algo que não era sombra nem bicho, e que não parecia deste mundo. A coisa parecia feita de breu líquido. Não tinha forma exata, mas lembrava um corpo encapuzado, com braços longos demais, que se arrastavam pela grama. Os olhos. Não sei se eram olhos, mas 2 pontos vermelhos flutuavam onde deveria estar o rosto. Meu pai gritou de novo, me mandando fugir, mas eu travei. Aquilo ergueu uma das mãos e apontou para mim. E no instante seguinte, o silêncio se partiu. O som foi como vidro estourando dentro da cabeça. Caí no chão, tonto, com o nariz sangrando. Quando levantei, meu pai já não estava lá, nem a coisa. Só havia pegadas fundas no barro e o colar da minha mãe, jogado sobre a terra. Levei horas para conseguir voltar até a casa. Na manhã seguinte, a cama do meu pai estava arrumada e um prato com carne crua esperava na varanda, como um aviso. A polícia veio, fez buscas, mas nada encontraram. Registraram como desaparecimento. Eu fingi acreditar. Disse que meu pai tinha surtado, fugido, mas fiquei. Passei a cuidar do sítio, mesmo sem querer. Era como se algo me prendesse ali. No começo, ignorei os sinais, mas toda sexta-feira à noite, o mesmo prato aparecia na varanda. Ninguém via quem deixava. E ninguém queria falar sobre. Uma vizinha antiga, a dona Sirene, me chamou um dia. Disse que o sítio era lugar de dívida antiga. Contou que há décadas houve um acordo, um sacrifício, que alguém tinha prometido entregar sangue de sangue para manter a paz com o que dormia no açude. Meu avô, foi ele quem fez o pacto. Disse que a coisa leva, mas protege. Mas se parar de levar, ela cobra e não aceita atraso. Naquela noite dormi trancado, mas às 3 em ponto acordei com a porta abrindo sozinha. E no vão da entrada, o vulto. Mesmo o corpo encapuzado, mesmo os olhos. Ele não entrou, só ficou ali, como se esperasse, como se me desse tempo. Levantei, sentei na beira da cama e entendi o que significava. Eu era o próximo da linha, o sangue seguinte, e não tinha mais ninguém para oferecer no meu lugar. Nos dias seguintes, comecei a sonhar com o açude.
Sempre o mesmo cenário, a água escura se movendo sozinha e algo emergindo devagar, com braços longos, costurados por linhas vermelhas que pareciam pulsar. Acordava com o corpo suado, o travesseiro encharcado e o cheiro de terra molhada no ar. E todas as noites, às 3, ouvia passos do lado de fora. 3 batidas na porta. Nunca mais, nunca menos. Dona Cirene me visitou de novo. Levou um embrulho. Dentro, um facão velho e um bilhete do meu avô. Dizia: quando não tiver mais quem dar, entregue o que ela deixou contigo. E junto, um pedaço de pano manchado, com um fio de cabelo preso nele. Comecei a entender. A coisa não leva só para se alimentar. Ela marca, cria um laço. E uma vez tocado por ela, você vira parte do acordo. Decidi fugir. Arrumei tudo em silêncio. Deixei o prato da varanda intacto. Peguei o carro e saí de madrugada. Na estrada de terra, os faróis começaram a falhar. O motor tossiu. E quando olhei pelo retrovisor, vi a coisa ali, correndo atrás, mas sem tocar o chão. A estrada se alongava, como se o mundo recusasse me deixar ir. E então os pneus estouraram, um por um, e o carro apagou. Acordei já em casa, deitado, roupa limpa, cama arrumada, como se nada tivesse acontecido. Mas na parede havia marcas de lama escorrendo do teto e o espelho do banheiro estava trincado por dentro. Desde então, não tentei mais sair. Não adianta, o sítio me prende, os sonhos voltam. E o prato continua aparecendo, cada vez mais cheio, como se me alimentasse. Como se me preparasse. Hoje faz 1 ano que meu pai sumiu. O prato na varanda apareceu com algo novo, um dente, meu. E eu sei que não perdi nenhum. Foi arrancado. Durante a noite, não senti nada, mas havia sangue no travesseiro e o gosto de terra na boca. Desde então, meu reflexo tem um atraso estranho. Ele sorri antes de mim. Pisca fora de sincronia e às vezes se move mesmo quando estou imóvel. Tenho evitado o espelho, evitado dormir. Mas sei que não adianta. Ontem encontrei pegadas dentro de casa, descalças, molhadas, e não eram minhas. Subiam até o sótão, que sempre esteve trancado. Peguei o facão e subi. Ao abrir não vi nada, só poeira e o cheiro podre que conheço bem. Mas quando virei para descer, a porta se fechou sozinha. E uma voz, baixa, sussurrou perto do meu ouvido: agora é você. Fiquei ali por horas, trancado. O facão nas mãos, a respiração travada. E então, vi. No fundo do sótão, algo se mexia. Como um espelho distorcido da minha forma. Um outro eu, mais magro, com olhos fundos e pele acinzentada, me observando sem piscar. Ele não se mexeu, mas quando respirei fundo, ele respirou também. E quando pensei em fugir, ele sorriu. Meu sorriso. Igual, só que mais antigo. Consegui sair ao amanhecer. Desde então, ele está comigo. Em cada reflexo, cada sombra. Às vezes, vejo sua mão no lugar da minha, ou sinto seu hálito gelado no pescoço. A coisa cumpriu o ciclo, me alimentou, me moldou. Me substituiu aos poucos, e agora eu entendo. O que vive no açude não leva à força. Ele planta dentro, espera florescer, e um dia eu serei o que espera pelo próximo da linhagem. Meu avô, antes de morrer, me chamou no leito e disse: nunca aceita serviço naquela fazenda do Barreiro Fundo. Na hora, achei que fosse só delírio. Ele já misturava passado e presente. Mas meses depois, com as contas apertando, apareceu justamente uma vaga para trabalhar como caseiro naquela região. Isolada, esquecida, com a sede velha cercada por mata fechada e gado solto. E eu fui, mesmo com o aviso. A entrada era um portão de madeira podre, sem tranca. No primeiro dia, o dono apareceu só para entregar as chaves e ir embora. Não quis entrar, disse que ficava só até o sol começar a cair. Achei estranho. A casa era antiga, com paredes de barro, janelas tortas e cheiro de cupim. Mas o que mais incomodava era o poço nos fundos. Um buraco largo,
fundo demais, coberto com uma tampa pesada de ferro. Na primeira noite, ouvi barulhos vindos do mato, coisa grande, quebrando galho, fungando perto das paredes. Mas quando acendi o lampião e saí, não havia nada. No dia seguinte, encontrei pegadas em volta da casa. Não eram de animal, pareciam humanas, mas descalças e com dedos longos demais. Segui até onde pude, mas elas simplesmente paravam, como se a coisa tivesse sumido no ar. Tentei ignorar. Fiz café, limpei os cômodos, ajeitei as cercas, mas à noite tudo voltava. A madeira do poço rangia, como se a tampa fosse sendo empurrada por dentro. E lá de dentro, um som úmido, como de algo respirando com esforço. Fui até lá com uma lanterna. A tampa estava suando com pequenas gotas escorrendo pelas bordas. E por um instante, senti cheiro de carne crua no ar. Fiquei noites sem dormir direito. Comecei a trancar tudo até por dentro, mas algo ainda passava. Cortinas moviam sozinhas, as lamparinas se apagavam e às vezes eu acordava com terra debaixo das unhas, como se tivesse cavado dormindo. Até que um dia encontrei marcas de unha do lado de dentro da tampa do poço, como se alguém lá dentro tivesse tentado sair ou me chamar para descer. Comecei a perguntar para os moradores da vila mais próxima sobre a fazenda. Todos desviavam o olhar. Diziam que ninguém morava lá desde o sumiço da família dos antigos donos, nos anos 80. Um casal e a filha pequena. Sumiram sem deixar rastros. A única coisa encontrada foi a boneca da menina jogada perto do poço. Segundo a lenda local, a criança costumava brincar em volta dele todos os dias. Um senhor mais velho me puxou de lado. Disse que depois do desaparecimento, várias pessoas que tentaram morar ali enlouqueceram. Algumas foram vistas andando peladas na estrada, outras sumiram para sempre. Ele falou: "O poço chama, e se ouvir o nome, já era." Perguntei que nome era esse. Ele não respondeu. Só apertou minha mão com força e disse: "Não tenta entender. Vai embora enquanto dá." Naquela noite, sonhei com uma voz me chamando. Baixa, rouca, repetindo uma palavra que eu não entendi. Quando acordei, estava do lado de fora da casa, em frente ao poço, descalço, com a tampa aberta e sem lembrar como cheguei ali. Fechei o poço com toda a força. Travei com uma corrente que encontrei no galpão. Jurei não voltar lá, mas os sonhos começaram a se repetir. E a palavra foi ficando clara. Era um nome feminino, Liora, sempre sussurrado entre soluços. Acordava com o rosto molhado, como se tivesse chorado dormindo. Um dia, fui até a estante da sala procurar algo para distrair a mente e encontrei um álbum de fotos antigo. Nas últimas páginas, uma imagem me paralisou. Uma menina de vestido branco segurando uma boneca em frente ao poço. Atrás dela, algo saía da sombra. Mostrei a foto para o dono da fazenda quando ele veio pagar o mês. Ele ficou pálido, tomou o álbum da minha mão e mandou eu queimar. Disse que essa foto não deveria mais existir, que a menina era mais velha do que parece, que Liora não era filha de ninguém, e sim o motivo de tudo ter começado. Não explicou mais. Subiu no carro e foi embora, deixando o envelope do pagamento tremendo na mesa. Na noite seguinte, fui acordado por um barulho de risada infantil. Vinha de fora, uma risada fina, intercalada com frases desconexas. Quando olhei pela fresta da janela, vi uma silhueta pequena andando em círculos ao redor do poço. A luz da lua desenhava um cabelo desgrenhado, vestido molhado e uma das mãos segurando algo pendurado. Quando tentei focar, ela sumiu, mas a tampa do poço estava aberta de novo. Corri até lá com o facão. Fechei a tampa, amarrei com mais corrente e até cravei uma estaca. Ao voltar para dentro, tudo estava do avesso. As cadeiras viradas, a porta do armário aberta e uma palavra escrita no espelho em bafo: "Vem." Não sei como dormi naquela noite, mas no sonho, Liora me esperava sentada à beira do poço, dizendo que eu era
o primeiro em anos a escutar direito, e que agora era tarde demais. Passei os dias seguintes em alerta. Não comia, não dormia, só vigiava o poço pela janela. Mas na madrugada da sexta-feira, acordei com um som diferente. Era como uma cantiga de ninar cantada bem baixo, em voz infantil. Acordei com o rosto molhado. Não era suor, era água barrenta. E no meu colo estava a boneca da foto, encharcada, faltando um olho e com a boca costurada por dentro com linha vermelha. Levei a boneca até a cidade e tentei deixá-la na igreja, mas quando voltei para casa, ela estava de novo na mesa, seca, como se nunca tivesse saído dali. Comecei a perder a noção do tempo. Certa noite, quando olhei no espelho, vi uma mancha escura atrás de mim, um reflexo que não estava no quarto, uma sombra baixa, parada, com os olhos abertos demais. Quando me virei, não havia ninguém. Mas o ar estava gelado. Decidi gravar tudo. Instalei uma câmera apontando para o poço. Dormi com o equipamento ligado. No outro dia, assisti às imagens. Por volta das 3 da manhã, a tampa do poço se ergueu sozinha. Lentamente. Uma mão infantil surgiu primeiro, depois o topo da cabeça. A figura não saía totalmente, só espiava. Ficou ali por 12 minutos. Depois, olhou direto para a câmera e sorriu. Era o mesmo sorriso da foto antiga. Levei a gravação até a delegacia da cidade. O policial assistiu tudo em silêncio e depois disse seco: "Você devia ir embora. Esse lugar aí já levou mais gente do que devia." Perguntei se ele sabia quem era Liora. Ele respondeu sem piscar: "A primeira criança enterrada ali." Disse que antes do poço existir, aquilo era um cemitério clandestino e que o buraco foi cavado bem em cima da fossa mais antiga. Voltei para o sítio decidido a sair dali. Arrumei as malas, tranquei tudo, fui até o carro. Mas os pneus estavam cortados, todos, e na lataria, arranhado com algo afiado, a palavra "fica." Quando voltei para dentro, a boneca estava no meu travesseiro, com a linha vermelha arrancada da boca, e nos fios pendurados havia carne. Um pequeno pedaço de língua humana. Fui até o banheiro e vomitei. Estava ficando doente. Naquela noite sonhei que descia ao fundo do poço. Era como se o túnel não acabasse, mas não estava com medo. Sentia saudade. Lá embaixo encontrei um quarto seco, com brinquedos espalhados e paredes de barro riscadas com desenhos de mãos. No centro, sentada numa cadeira de madeira, Liora. Os olhos eram fundos, sem branco, mas ela me olhava como se me conhecesse, como se esperasse por mim. Acordei chorando e com os pés sujos de lama seca. A corrente do poço estava rompida e havia pegadas saindo dali, indo até a porta da casa. Passei o dia inteiro tentando não enlouquecer, mas à noite ouvi uma voz fina cantando debaixo do assoalho. Palavras em uma língua que eu não entendia. Sentei na cama tentando rezar, mas algo arranhou o chão por baixo de mim. 3 vezes. Depois, silêncio. Fui até a sala e vi que a porta estava entreaberta. Do lado de fora, a luz do lampião balançava sozinha, e bem ao lado do poço, ela, Liora, de pé, imóvel, olhando direto para mim. Quando pisquei, ela desapareceu, mas a boneca de novo estava aos meus pés, com a boca aberta, e dentro dela um papel enrolado, escrito com letra infantil: "Agora você sabe, não pode me deixar aqui sozinha outra vez." Fui até o quarto do fundo e comecei a cavar, sem saber por quê. Usava uma enxada velha, como se guiado por alguma força que não era minha. Depois de uma hora, bati em algo duro. Era uma tampa de caixão, antiga, quase podre. Arrebentei a madeira e dentro havia uma ossada infantil, um crânio pequeno, um vestido branco manchado e costurado no tecido, bordado em linha azul. Liora. Enterrei os restos de novo. Rezei como pude, mas à noite o choro recomeçou, agora dentro da casa, como se ela estivesse sentada no escuro, esperando. A boneca apareceu dentro da geladeira e a foto antiga, colada no espelho do banheiro com sangue.
Meu nariz sangrava todas as madrugadas. As unhas caíram uma por uma. Meu corpo estava sendo consumido, mas não por fora. Era como se algo sugasse de dentro. Certo dia, notei que meu reflexo tinha parado de acompanhar meus movimentos. Quando virava o rosto, ele ainda olhava para frente por alguns segundos antes de me seguir. Decidi cobrir todos os espelhos, mas os reflexos continuaram vindo de outros lugares. Na água do balde, na janela à noite, até na lâmina do facão. Ela aparecia sempre atrás de mim, e cada vez mais próxima. Comecei a ouvir sussurros durante o dia, vozes infantis, chamando nomes que não eram o meu. Repetiam as mesmas frases, sempre começando com "Você ouviu também?" E então vinham as risadas abafadas, como se muitas crianças estivessem enterradas ali e só agora começassem a acordar. Na parede do quarto começaram a surgir riscos, um por dia, como marcas de contagem, como se o tempo estivesse acabando. Numa manhã, encontrei a porta da frente escancarada. No batente havia uma marca de mão feita de sangue fresco, mas eu não sangrava e não havia mais ninguém ali. Peguei o facão, entrei no carro com os pneus trocados, sem lembrar de ter feito isso, e fui embora. A estrada parecia me deixar ir dessa vez, mas no retrovisor, a casa não diminuía. Era como se eu não me afastasse, como se fosse ela que me seguia. Fiquei dias fora, em casa de parentes, mas nada adiantou. O choro recomeçava todas as noites, mesmo longe da fazenda. Sons de unhas riscando madeira, a cantiga infantil repetida sem parar. E a boneca começou a aparecer em lugares impossíveis. Embaixo da cama, na mala, no carro, sempre com os olhos arregalados e a boca costurada de novo, como se tentasse segurar alguma coisa lá dentro. Levei tudo a um padre, mas ele se recusou a ajudar. Disse que algumas presenças não são daqui, que nem todas podem ser expulsas. Ela te escolheu, ele disse, e agora você tem que devolver o que tirou. Voltei para a fazenda com a ossada escondida no porta-malas. Estava decidido, ia enterrar do jeito certo, com respeito, longe do poço. Mas quando cheguei lá, o buraco já estava aberto. No fundo do poço não havia água, só terra fofa e pedaços de brinquedos. Mas o mais assustador era a escada de pedra, que eu nunca tinha visto antes. Ela descia em espiral, sumindo na escuridão. Algo me chamou, não com palavras, mas com um sentimento. Como saudade, como fome, como um abraço frio de lembrança. Entrei, desci. Cada degrau ecoava como um batimento de coração abafado. Lá embaixo, o ar era espesso. Vi bonecas penduradas pelas pernas, roupas de criança pregadas nas paredes e marcas de mãos pequenas por todos os lados. No centro da câmara, Liora me esperava. Mas ela não era mais uma menina, era algo maior. Esticado, retorcido, como se o tempo tivesse passado só para ela. Ainda assim, me olhava com ternura. E atrás dela, dezenas de outros pares de olhos começaram a brilhar. Ela estendeu a mão, entreguei os ossos. Ela sorriu e então sussurrou: "Agora falta só você." Senti meu corpo travar. Uma dor insuportável subiu pelas pernas. Caí de joelhos. Tudo ficou escuro. Quando acordei, estava na beira do poço, a tampa fechada, a casa em silêncio. Mas havia algo diferente. No espelho da sala, meu reflexo piscou antes de mim. E na minha sombra, mãos pequenas seguravam meus tornozelos.